Olá, meu nome é Gabriel Sunce Almada de Abreu e eu sou aluno do curso de Administração na Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado Determinações Espaciais Identitárias no Processo de Mercantilização das Cidades, um estudo de caso em Tiradentes, Minas Gerais, realizado junto ao PIBIC-CNPq. Esse projeto tem como primeiro autor eu, Gabriel Sunce Almada de Abreu, e como coautor o professor Wesley Silva Xavier. O objetivo desse trabalho foi analisar os desdobramentos socioespaciais e identitários decorrentes da utilização de Tiradentes, Minas Gerais, como cidade turística por parte de atores públicos e privados. Esse objetivo se mostra relevante na medida que Tiradentes, ao ter o seu núcleo, seu conjunto arquitetônico setecentista tombado em 1938 pelo IPHAN, passou por um processo de determinação espacial muito singular. Esse processo ele se acentuou no final do século XX, através da migração de pessoas vindo de outros estados, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e a cidade de Belo Horizonte, motivados pela possibilidade de compra dos casarios antigos e tombados do centro. A compra desses casarios, por sua vez, possibilitou que a cidade mantivesse essa conservação de estética colonial, de aspecto de antigo. E esse fator ele foi usado como atrativo para consolidar uma indústria turística em Tiradentes. Mas essa indústria turística que se consolidou por meio da conservação da estética também gerou um processo de gentrificação na cidade. Processo esse que possui diversos desdobramentos sociais, espaciais e identitários a serem explorados nessa pesquisa. Para cumprir os objetivos, essa pesquisa se apoiou na literatura que dispõe acerca de gestão pública do turismo, city branding, desdobramentos sociais, identitários e culturais da utilização do espaço turístico. E, assim, mais detalhadamente, para entender a gestão do turismo, eu procurei usar de autores que enxergassem o turismo como uma atividade capaz de gerar renda, mas também capaz de segregar populações geograficamente e simbolicamente, além de enfraquecer culturas. Também busquei autores que delimitassem como se dá a governança dessa atividade nas cidades inseridas nos circuitos turísticos mineiros. Alguns dos principais autores usados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, foram Beni, Cruz, Coriolano, Emendorfer e Hall. Agora, para entender a relação entre o turismo, o espaço, bem como o city branding e os possíveis desdobramentos identitários e culturais, eu usei autores como Sack, Cavaratsis e Ashworth, Lobato Correia, Lefebvre, Harvey, Leite, Bourdieu, Raes Baert, Neves, Taveira, Zolini e Madureira. A pesquisa é descritiva com abordagem qualitativa e se operacionalizou por meio de um estudo de caso que utilizou de entrevistas semi-estruturadas realizadas junto a 35 indivíduos na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Desses 35 entrevistados, 3 eram do poder público, sendo que eram membros do IPHAN, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Tiradentes e Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tiradentes. 2 eram do poder privado, sendo que os 2 eram membros da ASET, Associação dos Empresários de Tiradentes. Um representante dessa associação no Conselho de Desenvolvimento Urbano, que possui caráter deliberativo, e o outro representante na empresa de marketing privado Tiradentes Mais. 2 de manifestações culturais marginalizadas à ótica do city brand, sendo que um desses representantes era do Congado de São Benedito e o outro do Congado da Nossa Senhora do Rosário, Escrava Anastácia. 10 eram moradores nascidos em Tiradentes. E aí, nessa pesquisa, iremos adotar o termo identitário que é usado na cidade para essas pessoas, que é minhoca, quem é da terra, o nativo. 6 moradores que nasceram fora de Tiradentes. E aí nós adotaremos o termo identitário ET, ou extra-tiradentino, quem vem de fora, o forasteiro. E, por fim, 12 turistas, totalizando 35 entrevistados. Na coleta de dados, essas entrevistas foram gravadas de maneira que elas pudessem ser transcritas depois. E os dados transcritos, coletados, foram submetidos a uma análise de conteúdo, método idealizado por Bardhan.
A partir do que foi encontrado, algumas categorias analíticas apontadas na literatura surgiram na realidade estudada, e as categorias analíticas ficaram definidas como determinação de uso dos espaços, city branding, desdobramentos identitários e dialética cultural. A partir da análise de conteúdo efetuada com os dados coletados, nós obtivemos os seguintes resultados. As entrevistas apontaram que o processo de utilização da cidade de Tiradentes como destino turístico culminou no afastamento dos moradores nascidos ali do centro histórico. Esses passaram a residir nos bairros periféricos de Tiradentes. Já o centro passa a ser habitado por forasteiros, os ETs, por estabelecimentos comerciais ou como destinado a apenas espaço de convivência do turista. Também foi possível identificar na cidade um perfil nítido para o gentrificador pioneiro, que é visto como esses moradores que vieram no final do século XX. Então, as entrevistas também indicaram que os nativos de Tiradentes se incomodam com a mudança no uso do espaço causada pelo turismo. Isso porque eles veem que o espaço parou de ter o seu valor de uso como principal e passou a ter o valor de troca como principal. Ou seja, ele não é mais destinado à convivência dos tiradentinos, mas sim à venda, espetacularização e convivência dos turistas, o que fez com que os tiradentinos parassem de ir até o centro e esse lugar se esvaziasse de significado para ele. Além disso, é notável que não há interação entre os minhocas, os nativos, nascidos na terra, e os turistas, novos habitantes do centro histórico, o que culmina na ausência de um processo de aculturação entre essas duas populações. Dessa forma, os nativos ficam simbolicamente segregados em relação ao centro histórico, que é visto para eles como espaço turístico destinado à vivência e consumo de pessoas mais ricas, no caso os turistas. Também foi identificada uma diferenciação e segregação nítida entre moradores vindo de fora e moradores nativos, os minhocas e os ETs, já que quem veio de fora é visto com um certo receio pelos nativos, devido àquela questão do gentrificador pioneiro, eles são vistos como os principais causadores do afastamento tiradentino. Por fim, a maneira como a indústria turística é conduzida afeta as dinâmicas culturais de maneira muito profunda, as dinâmicas da cidade. Essas manifestações culturais passam a ser pensadas sob uma ótica mercadológica pautada no city brand, que valoriza eventos como o Festival de Cinema, como o Festival de Gastronomia, e afasta as culturas populares regionais da dinâmica cultural central da cidade. E aí, assim, na literatura a gente identificou isso com o caso da Folia de Reis, e nesse estudo a gente identificou com o caso do Congado. Acontece que nas entrevistas efetuadas, identificamos esse processo junto a duas guardas do Congado, o Congado de São Benedito e o Congado da Nossa Senhora do Rosário Escrava Anastácia. A primeira guarda do Congado já encerrou suas atividades devido à ausência de uma sede no centro histórico, fator que, segundo a entrevistada, afetava muito a capacidade de aglutinação de pessoas do movimento. A segunda guarda está tendo enormes dificuldades e sua continuidade é ameaçada por questões como não poder entrar na igreja, que é seu local de prática, como foi relatado pelo entrevistado. Por fim, os entrevistados, no geral, apontaram que a prática do Congado, apesar de estar intimamente, extremamente ligada à história de Tiradentes, não recebe a devida atenção e importância do turismo, o que dificulta a sua continuidade. Assim, a pesquisa indica que a gestão do espaço turístico em Tiradentes deve ser pensada de maneira a fortalecer os laços identitários dos moradores nativos com o centro histórico, além de priorizar manifestações culturais que sejam orientadas para uma razão local, regional, no caso das culturas populares do Congado, principalmente do Congado, da Folia de Reis e das pastorinhas, também foram citadas nessas entrevistas. Essas mudanças elas podem ser efetuadas através da alteração na composição dos conselhos, principalmente no caso do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem poder deliberativo, priorizando a participação da sociedade civil, aumentando o percentual de composição do conselho por parte da sociedade civil, além da criação de uma lei de zoneamento de espaço urbano que impeça o avanço da especulação imobiliária, e também do fomento da cultura popular local por parte do poder público, principalmente da Guarda do Congado Nossa Senhora do Rosário Escrava Anastácia. Com isso, eu encerro minha pesquisa. Queria agradecer pela atenção e me colocar disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, principalmente em relação à gestão pública do turismo, produção do espaço e culturas populares no contexto de Tiradentes, Minas Gerais.